Olá pessoal, então na aula de hoje, nessa segunda aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre as funções trigonométricas, nós vamos aprender a calcular essas funções e basicamente saber o que é cada uma das funções, ok? Antes eu gostaria de fazer um pedido, faça uma inscrição aqui no nosso canal, porque vem coisa legal por aí dentro da matemática, ok? Então vamos à aula. Basicamente, gente, as funções trigonométricas são baseadas numa relação entre uma circunferência e um triângulo retângulo que pode estar inscrito ou circunscrito na circunferência. Então vejam só esse triângulozinho aqui. Nós temos aqui um triângulo retângulo que está dentro do primeiro quadrante dessa circunferência e sempre nós teremos aqui um raio 1. Tá? Esse ângulo alfa vai mudar, evidentemente, então nós vamos passar sempre a usar uma relaçãozinha que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Vejam que aqui a hipotenusa é sempre 1 e nós temos os nossos catetos que também vão ter um limite máximo de 1 e um limite mínimo de menos 1. Agora vejam só, a base aqui que está em azul é sempre o cosseno e a altura aqui é sempre o seno. Então, por Pitágoras, nós deduzimos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, sendo que os catetos é o seno e o cosseno. Então, 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que nos leva a essa fórmula que é chamada de relação fundamental da trigonometria. Vocês acabaram de entender o que é o seno e o que é o cosseno, que nada mais é do que catetos de um triângulo que está dentro de uma circunferência de raio 1. Agora nós vamos aprender o que é a tangente e a secante, que na realidade nós vamos usar um outro triângulo, só que uma parte desse triângulo vai estar fora e uma parte desse triângulo vai estar dentro da nossa circunferência, sempre de raio 1. Então vamos lá. Basicamente, o nosso triângulo está aqui agora. Essa linha azul nós vamos chamar de tangente, ok? Só que nesse ângulo que a gente determinou aqui, que é o ângulo alfa, evidentemente nós vamos ter uma tangente desse tamanho. Então a tangente é sempre a altura desse triângulo, ok? A secante é a distância do centro até essa linha que a gente chama de tangente. Evidentemente o nosso raio é sempre 1 e a tangente está aqui. Bom, então nós podemos dizer que existe um novo triângulo retângulo aqui e um novo Pitágoras, onde a secante é a hipotenusa. Logicamente ficaríamos então com uma segunda fórmula, que a secante ao quadrado de alfa é igual a 1 ao quadrado mais a tangente ao quadrado de alfa. Basicamente, agora nós vamos precisar entender mais duas funções. Na realidade, a trigonometria é composta de 6 funções trigonométricas. Já aprendemos o que é o seno, o que é o cosseno, sabemos agora o que é a tangente e a secante, e agora nós vamos para a cotangente e a cossecante. Vamos lá. Então aqui, dentro dessa circunferência de raio 1, sempre de raio 1, nós temos um triângulozinho, evidentemente um triângulo retângulo, onde existe uma linha aqui que tangencia os 90 graus aqui da nossa circunferência de raio 1. Então, gente, novamente, ó, o nosso ângulo alfa terá uma cossecante, que é a hipotenusa, e uma cotangente, que é essa linha de baixo aqui, que é a base do nosso triângulo, ou seja, um dos catetos, que corresponde a essa linha lá em cima, né? E a nossa circunferência, obviamente, terá sempre raio 1. Então, nós novamente vamos aplicar Pitágoras, onde a hipotenusa vai ser a cossecante. Nós temos aqui uma terceira relação, usando então o nosso triângulo retângulo. Então, cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Agora que a gente sabe o que são as funções trigonométricas, ou melhor, as 6 funções trigonométricas, nós vamos então colocar algumas fórmulas que nós vamos entender graficamente mais adiante, ok? A primeira relação que a gente aprendeu aqui é o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. A segunda relação que a gente aprendeu também é secante ao quadrado de alfa igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. E a terceira, cossecante ao quadrado de alfa igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Bem, nós temos mais algumas relações que são extremamente importantes que devem ser memorizadas por vocês. Então a tangente é simplesmente o seno pelo cosseno, que a gente já viu isso inclusive lá no nosso triângulo retângulo, né? Então quando a gente diz que a tangente é o inverso da cotangente, estamos querendo dizer que a cotangente é o inverso da tangente. Se isso é verdade, nós temos que a cotangente é cosseno por seno, já que tangente é seno por cosseno. Outra formulazinha que é analisada via gráfico, gente, é que a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Então vamos tomar muito cuidado aqui com essas inversas, porque a tangente
é inverso da cotangente, mas a secante não é o inverso da cossecante. A secante é o inverso do cosseno. Então tomem cuidado, porque isso pode ser uma pegadinha na hora de memorizar essas fórmulas, ok? Bem, para a gente aprender a calcular esses valores de seno, cosseno e tangente, é necessário a gente conhecer os sinais de cada quadrante e entender como essas funções elas podem aumentar e diminuir o seu valor. Bom, vamos lá. Aqui nós temos 3 circunferências, cada circunferência com uma função, seno, cosseno e tangente. Lembrando que as funções têm o mesmo sinal das inversas, ou seja, o seno terá o mesmo sinal da cossecante, o cosseno terá o mesmo sinal da secante e a tangente o mesmo sinal da cotangente. Então vamos lá. O seno é positivo em cima, o cosseno é positivo na direita e a tangente é positivo nessa diagonalzinha. Então, memorizando sinais positivos, a gente vai lembrar dos negativos. Uma outra regrinha que a gente pode associar aqui, ó, é o sem sono e com sono. Então, sem sono seria o quê? Os olhinhos abertos e o carinha de pé aqui. Agora, com sono seria o quê? Cosseno, onde a gente tem o cara dormindo aqui, deitadinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui embaixo nós temos sinais negativos, aqui, obviamente, sinais negativos e aqui nós temos sinais negativos. Como eu falei, a dica é, as funções e sua inversa têm o mesmo sinal. Logo, o seno terá o mesmo sinal da cossecante, o cosseno terá o mesmo sinal da secante e a tangente o mesmo sinal da cotangente. Bem, pessoal, agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Nós vamos ter que fazer exercício para poder efetivar o aprendizado de trigonometria. Vamos lá. Então, vamos usar aqui uma tabelinha para a gente poder sempre lembrar de quais os valores dos ângulos, tá? De 0, 30, 45, 60, 90, que são os que a gente precisa levar para a prova. Bem, sendo cosseno menos raiz de 3 sobre 2 e o ângulo x é maior que π e menor que 3 primeiros, calcule o seno, tangente e cotangente. Gente, primeiramente, esse valor que é dado aqui é muito importante, porque a gente precisa saber o quadrante em que esse ângulo se encontra para saber o sinal da função seno. Ok? A gente precisa só saber o sinal da função seno, que é o primeiro aqui, depois os outros se ajustam, porque a tangente é seno com cosseno, a gente vai ter um sinal aqui, se for negativo, com negativo a tangente vai dar mais, etc. Então, nós só precisamos saber o primeiro sinalzinho aqui, baseado nessa informação. Então, vamos lá. Para calcular o seno, nós precisamos usar a relação fundamental, então vamos substituir ali o valor dado de cosseno, que é menos raiz de 3 sobre 2, aqui na formulazinha. Então, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se a gente levar isso aqui ao quadrado, fica 3 quartos, né? O menos ao quadrado dá mais, raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 2 ao quadrado dá 4. E, evidentemente, agora nós vamos passar esse 3 quartos para o lado de lá. 1 menos 3 quartos dá 1 quarto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos extrair a raiz de 1 quarto, né, gente? Então, a raiz de 1 quarto é 1 meio e menos 1 meio. Só que nós não podemos deixar duas respostas porque apenas uma delas é válida. Então, o que a gente faz? Qual é o quadrante disso aqui? Qual o sinal desse quadrante? Vejam que nós estamos calculando o seno. Se a gente calcula o seno, nós vamos procurar o seno nesse quadrante aqui, que é x maior que π. O π se encontra aqui, então ele é maior que π. Então, vem aqui caindo no terceiro quadrante. E ele é menor que 3 primeiros, ou seja, o limite dele é aqui. Logicamente, esse sinal tem que ser negativo, porque ele é maior que 180 e menor que 270. Logo, a resposta válida, então, é apenas a resposta menos 1 meio aqui, tá bom, gente? Então, resposta inválida seria positiva e a negativa seria a nossa resposta correta. Beleza, agora nós vamos para cálculo de tangente. A tangente é o seno pelo cosseno. Então, seno pelo cosseno, nós vamos substituir o valor de seno, que foi encontrado aqui, que é menos 1 meio, e o cosseno, que a gente tem aqui, que foi dado no enunciado, que é menos raiz de 3 sobre 2. Menos 1 meio por menos raiz de 3 sobre 2, eu tiro aqui o sinal menos com menos dá mais, faço uma multiplicação dessa fração por essa invertido, né? O denominador de uma fração sempre vai multiplicar invertido. Daí eu corto os dois aqui, os valores 2, fica só 1 sobre raiz de 3, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, nós temos como resposta raiz de 3 sobre 3. Agora, não há necessidade de a gente buscar lá na circunferência da tangente o sinal positivo, negativo dela, porque a gente já fez a divisão de um número negativo por um número negativo que gerou um resultado positivo. Então, a resposta dessa tangente é mais positivo, ok? Vamos para o cálculo agora da cotangente. A cotangente é o inverso da função tangente.
Evidentemente, nós podemos pegar esse valor aqui e multiplicar invertido pelo 1. Então, a cotangente será 3 por raiz de 3. Agora a gente vai racionalizar novamente, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 3 por raiz de 3 dividido por 3 vai dar raiz de 3. Então a gente vai simplificar esse 3 que está aqui em cima com o 3 que ficou aqui embaixo pelo resultado da multiplicação. Bem, as funções seno e cosseno, elas têm um limite máximo de 1 e mínimo de menos 1. Lembrando que o cosseno e o seno estão sempre dentro daquela circunferência de raio 1. Então, como o seno é a altura e o cosseno é a base, ele nunca vai poder extrapolar, o cosseno nunca vai poder extrapolar o valor de 1 e o seno também. Evidentemente, aqui embaixo, ele também não pode passar de menos 1, né, gente? Então, nós vamos ter o seno sempre dentro da circunferência e o seno é sempre a altura para cima ou para baixo. Ou seja, existe um limite. O seno pode ser sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a mais 1. O cosseno da mesma forma. O cosseno sempre terá valores maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o seno é essa altura que vai poder ter valor máximo igual a 1. Só que a gente precisa saber, gente, é o seguinte. O seno de x, então, óbvio que está entre menos 1 e 1. Mas como o seno de x é 2m menos 12, nós temos que 2m menos 12 é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Vamos isolar o m agora, passando 12 para os dois lados aqui. O 12 é negativo, vai passar positivo para o lado direito e positivo para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, menos 1 mais 12 dá 11. Do lado direito, 1 mais 12 dá 13. Agora eu vou passar o 2 dividindo e ficaríamos então com m maior ou igual que 11 sobre 2 e menor ou igual que 13 sobre 2. Vamos aplicar essa mesma relação na função cosseno de x. Vamos lá. Bem, sabemos que o cosseno ele vai ter sempre valores entre menos 1 e 1. Mas o cosseno é o quê? O cosseno é a base, né, gente? Então, uma maneira fácil de a gente, digamos assim, saber o sinal do cosseno em 0 graus, em 90 graus, em 180, e 270 e 360 é simplesmente ver onde tem um encontro de dois positivos é mais 1, onde tem um encontro de dois negativos é menos 1. Um positivo anulando um negativo dá 0, então nós temos assim, ó, o cosseno de 90 graus é 0 e o cosseno de 270 também é 0, ok? Mas vejam só, eu posso ter valores entre menos 1 e mais 1, porém, eu preciso saber qual é o quadrante, tá, gente? Então, 3/3 está aqui, ó. 2π está aqui. Então, evidentemente, eu não vou poder substituir o valor menos 1 e 1, e sim o valor 0 e 1 para saber quanto é o valor máximo disso aqui. Então, nós temos que ver o seguinte, existe um quadrante aqui, e o quadrante é o quarto. Bem, então vamos lá, o valor aqui de 270, que é 3/3, é 0. O valor de 360, que é o 2π, é 1. Então, substituindo o cosseno, aqui nós temos 5 menos 2 vezes 0, que é esse valorzinho aqui embaixo, e 5 menos 2 vezes 1, que é o valor aqui. Agora vejam que o resultado, 5 menos 0 dá 5 e 5 menos 2 dá 3. Então, nós temos dois valores aqui, o valor máximo, que é o 5, e o valor mínimo aqui, que é o 3. Então, evidentemente, como está sendo perguntado aqui o valor máximo, a resposta então seria 5. Mas se pedisse o valor mínimo, nós teríamos que dizer que a resposta é 3. Agora, gente, nós vamos aplicar a formulazinha da tangente, que é muito pouco usado nos nossos estudos de trigonometria. Vamos lá. Se tangente de α é igual a 2 e α está entre 0 e 90 graus, qual é o valor do cosseno de α? Bem, primeiro, qual é a formulazinha que pode ser usada com a tangente? Aqui nós não vamos calcular direto o cosseno de α, mas com a secante a gente pode ir para o cosseno. Vejam aqui, ó. Secante ao quadrado de α igual a 1 mais a tangente que foi dada ali, né? Então, a tangente ao quadrado de α, que é 2 aqui, então ficaria 2 ao quadrado. Então, ficaria secante ao quadrado igual a 1 mais a tangente, que é 2 ao quadrado, então vai dar 4 aqui, mais 1, que dá 5. Vamos extrair agora a raiz, passar esse quadrado para o lado de lá. Nós temos que a secante de α igual a raiz de 5. Agora, a gente precisa do cosseno. Mas o que é o cosseno, gente? O cosseno é inverso da secante. Mas a secante é o inverso do cosseno. Evidentemente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar esse valor que foi achado aqui de secante e vamos calcular a inversa. Precisando, obviamente, aqui racionalizar, né? Multiplicando por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. E nós temos, finalmente,
o valor do cosseno de Ralph igual a raiz de 5 sobre 5. Detalhe, no primeiro quadrante, a tangente, a secante, a cossecante, todas as 6 funções são sempre positivas, então a nossa resposta aqui é positiva obrigatoriamente. Então, gente, chegamos ao final de mais uma aula de trigonometria. Na realidade, é a nossa segunda aula. Agora, se você gostou do vídeo, por favor, faça sua inscrição no nosso canal e não se esqueça de dar um like aqui também, que ajuda bastante nesse trabalho que a gente está desenvolvendo aí com aulas praticamente diárias dentro do nosso canal, ok? Um grande abraço e até a próxima!